Olá! Esse episódio é baseado no caderno de estudos de número 20, elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, o idealizador e mentor do projeto ENIC Turbo. E o tema de hoje é um dos mais fascinantes do direito civil, a segunda parte dos direitos reais sobre coisa alheia. Sabe aquela ideia de ser dono de um prédio, mas não do terreno embaixo dele? Pois é, a gente vai mergulhar fundo nesses conceitos que são cruciais para qualquer concurso de alto nível. E o nosso roteiro de hoje vai direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender o que é essa propriedade dividida com o direito de superfície. Depois, vamos acabar de vez com aquela confusão clássica entre servidão e passagem forçada. Na sequência, um mergulho no mundo das garantias reais, um tema que, nossa, despenca em prova. E para fechar com chave de ouro, as súmulas e leis mais quentes do momento, que podem ser o grande diferencial na aprovação. Então, vamos lá. Nosso primeiro grande tema, o direito de superfície. Pensa só, como o professor Lessa sempre destaca, esse é o conceito que vira de cabeça para baixo aquela regra de ouro de que o dono do solo é dono de tudo que está em cima dele. É uma quebra, uma cisão no conceito tradicional de propriedade. Vamos ver como isso funciona na prática. A base de tudo está aqui, olha só, no artigo 1369 do Código Civil. É como se a propriedade fosse um bolo de duas camadas. O dono do terreno, que a gente chama de concedente, ele cede a camada de cima para outra pessoa, o superficiário. E essa pessoa pode construir ou plantar ali. Na prática, o que a gente tem são dois donos com direitos sobre o mesmo lugar, mas sobre coisas diferentes. Um é dono do solo, o outro é dono da construção. Bem interessante, né? Agora, olha a mágica jurídica que acontece aqui. O enunciado 321, lá da Jornada de Direito Civil, confirma o que a gente chama de autonomia patrimonial. E isso é importantíssimo. Significa que o solo e a construção são patrimônios totalmente separados, como se fossem dois cofres diferentes. Ou seja, as dívidas do dono do terreno não podem atingir a construção e as dívidas do dono da construção não afetam o terreno. É uma verdadeira blindagem mútua. E aqui atenção máxima, porque estamos falando de novidade legislativa, daquelas bem quentes. Uma mudança na lei em 2023 simplesmente mudou o jogo e agora permite, de forma expressa, que o direito de superfície seja usado como garantia numa hipoteca. E claro, tem aqueles detalhes que a FGV adora, né? Os tributos podem ser divididos no contrato e olha só, existe um direito de preferência dos dois lados se um deles resolver vender. São esses pontos que fazem a diferença. Agora vamos para um dos pontos que mais derruba a gente em prova. A diferença entre servidão de passagem e passagem forçada. Os nomes são parecidos, né? Mas, para o direito, eles estão em universos completamente diferentes. Entender essa distinção é, sério, fundamental para não cair em pegadinha. E essa tabela resume tudo de um jeito brilhante. Olha a diferença crucial. A servidão é um direito real. Ela nasce de um acordo de vontades, da conveniência. É sobre querer um caminho melhor, mais cômodo. Já a passagem forçada não, ela é um direito de vizinhança. É uma imposição da lei por pura necessidade, quando um imóvel está sem saída nenhuma, encravado mesmo. E justamente por ser uma imposição, a indenização é sempre obrigatória. Bom, agora a gente entra num território financeiro muito importante, as garantias reais. Sabe quando a gente ouve falar que a casa está hipotecada? Então, é exatamente disso que se trata. São mecanismos que o direito criou para que um bem, uma casa, um carro, por exemplo, fique amarrado a uma dívida para garantir que ela vai ser paga. E esse quadro aqui organiza os três tipos principais de um jeito bem claro. No penhor, que geralmente é para bens móveis, tipo joias, o bem é entregue para o credor. Já na hipoteca, que é o clássico dos imóveis, a posse continua com o devedor. E tem a anticrese, que é bem mais raro hoje em dia, onde o credor recebe a posse do imóvel para se pagar com os rendimentos dele, como os aluguéis. Isso tudo nos leva àquela pergunta de R$1 milhão, um ponto que o examinador adora testar. Ok, a dívida não foi paga. O credor pode simplesmente ir lá e pegar o bem para ele? Parece meio lógico, não é? Mas será que a lei permite essa apropriação direta? A resposta é um gigantesco e sonoro não. E o motivo tem nome: proibição do pacto comissório. A lei simplesmente proíbe qualquer cláusula que permita ao credor tomar o bem para si de forma automática. E por quê? Para proteger o devedor, que muitas vezes está numa situação de vulnerabilidade, e para garantir que o bem seja vendido pelo seu valor justo de mercado. O credor se paga com o dinheiro da venda e não ficando com o bem. E não é invenção, não. O próprio Código Civil, lá no artigo 1428, é taxativo. Não deixa nenhuma dúvida. Essa cláusula é nula. Mas atenção ao detalhe que pode ser a pegadinha da prova. O que a lei proíbe é o ajuste prévio. Depois que a dívida já venceu, nada impede que o devedor, por vontade própria, ofereça o bem em pagamento.
O que a lei quer evitar é a coação antes do vencimento. Chegamos na reta final, a parte que decide o jogo. Vamos falar de súmulas e de leis bem recentes. É aqui que os concursos mais modernos estão focando, e dominar esses pontos pode ser aquele diferencial competitivo. Anotem este número. Se precisar, tatua no braço. 308. Esse número é um verdadeiro escudo. É uma das proteções mais importantes para o consumidor que sonha com a casa própria, especialmente para quem compra imóvel na planta. E o que a súmula 3008 do STJ diz é algo simplesmente revolucionário. Sabe aquela hipoteca enorme que a construtora faz com o banco para financiar a obra inteira? Então, ela não vale nada contra quem comprou e pagou pelo seu apartamento. O banco não pode tomar o imóvel do comprador para cobrar a dívida da construtora. É a justiça protegendo a boa-fé de quem comprou. E fiquem muito, mas muito atentos a estas novidades legislativas, todas de 2023. O Marco Legal das Garantias trouxe 3 grandes mudanças. Agora é possível usar uma mesma hipoteca para garantir dívidas novas. Foi criada a execução extrajudicial da hipoteca para agilizar a cobrança e, como a gente já viu, foi permitida a hipoteca sobre o direito de superfície. E matéria nova é questão de prova certa. Para a gente fechar com tudo, vamos a um caso prático, do tipo que o professor Lessa adora discutir na mentoria vivida. Imagina a cena. Ao olhar a matrícula de um imóvel hipotecado, está lá, escrito, uma cláusula que proíbe o dono de vender o bem enquanto a garantia existir. E aí, essa venda pode acontecer ou não? A resposta é um retumbante sim, pode vender. O artigo 1489 do Código Civil é claro, essa cláusula é nula de pleno direito. E por quê? Porque o nosso sistema jurídico quer que os bens circulem, que a economia gire. A hipoteca é como uma sombra que persegue o imóvel, não importa quem seja o dono. O novo comprador adquire o bem com a dívida junto, mas proibir a venda é ilegal. A hipoteca garante o crédito, ela não pode engessar o patrimônio. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!